Marte na casa 3. Como isso afeta a vida e a personalidade de uma pessoa? Bom, pessoas com Marte na casa 3 são bastante diretas ao se expressar e não hesitam em falar sobre questões sensatas e em abrir as mentes das pessoas, né? Dos outros. Nativos que têm Marte na terceira casa, não podem descansar porque são muito energéticos e estão sempre nervosos. Eles acreditam fortemente em suas próprias ideias e estão sempre em fuga, ambiciosos, ansiosos para experimentar novas coisas. São aquelas pessoas que têm. Sabe aquelas pessoas que têm uma energia mental contagiosa? Mas eles precisam aprender a ser mais analíticos, porque a impulsividade não pode trazer nada de bom para eles. E é possível que tenham problemas com as pessoas com quem vivem ou com os vizinhos. Alguns pontos sobre Marte na casa 3. Alguns fortes são que são pessoas francas, provocativas e um tanto emocionais. Alguns desafios são pessoas muito convincentes e às vezes um pouco ocultas. Um conselho é: tenha cuidado para não ofender os outros com as suas opiniões. Bom, os indivíduos de Marte na casa 3 são muito energéticos, mas geralmente acabam tendo conflitos com pessoas com quem passam a maior parte do tempo. Se eles aprendessem a aceitar que as pessoas têm sim diferenças, eles conseguiriam realizar mais coisas excelentes colaborando com os outros. Tendo opiniões fortes e se envolvendo em discussões triviais, eles acham que aquilo em que acreditam é o correto e lutam para convencer as pessoas da mesma coisa, o que pode lhes causar problemas. Eles causariam uma impressão muito melhor se aceitassem as ideias e opiniões dos outros. Por outro lado, são pensadores muito rápidos e muito bons em se comunicar. São pessoas que têm uma comunicação ousada o suficiente para se expressar e é possível para eles trabalhar em um jornal porque eles gostam de reportar eventos diferentes. Seriam bons em escrever sobre crimes ou violências e isso o tornaria jornalistas de muito sucesso. Enquanto fazer ficção poderia fazer com que publicasse muito, porque muitos leriam as suas histórias. Então, essa é uma possível carreira para quem tem esse aspecto, né? São muito honestos e talentosos em fazer as coisas com as mãos, então eles funcionam melhor quando trabalham sozinho ou desempenham o papel de um líder. Provavelmente se mudarão de uma cidade para outra, ou serão contratados na ferrovia porque simplesmente amam viajar a curtas distâncias, né? Claro, em sentido figurado, mas são pessoas que gostam muito de viajar, então geralmente são aquelas pessoas que têm amigos nessas partes, por exemplo, aquela pessoa que conhece o motorista, sabe? Como professores, eles inspirariam os seus alunos a serem corajosos e sempre a agirem. Quando se trata de suas opiniões e modo de pensar, eles são bastante diretos ao se expressar e adoram falar sobre qualquer assunto que os incomoda, compartilhando as suas ideias um pouco demais às vezes. Há algo muito direto e claro na maneira como eles se socializam. Assuntos que parecem sem importância para os outros pode realmente estressar a mente deles e eles adoram debater sobre tudo, então qualquer coisa é assunto para se argumentar, né? E as pessoas os veem como confrontadores e podem estar cientes disso, mas ainda não estão fazendo nada para impedi-los, né? Deixam a pessoa conversar, assim, o nativo. Deixam o nativo, no caso, bater papo, né? Só ficam ouvindo. Geralmente são pessoas que falam constantemente nas coisas que inspiram, né? Bom,
Quando os outros os contradizem, eles levam para o lado pessoal e continuam acreditando apenas no que sabem. E sugere-se que prestem atenção ao que os outros têm a dizer, porque as informações podem ser muito importantes, né? Expressar os seus pensamentos deixa felizes, mas eles devem ter cuidado para não se tornarem arrogantes, pois têm a tendência de se tornarem descuidados e orgulhosos demais quando alguém está preparado para ouvi-los. Eles podem ofender e magoar com a maneira como falam, porque os seus modos sarcásticos e provocadores nem sempre são os mais suaves, sem mencionar que muitas vezes falam primeiro e pensam depois. É fácil irritá-los porque Marte na casa 3 de comunicação deixa nervosos esses indivíduos, né? Então é fácil de irritá-los às vezes. Aspectos práticos. Marte na terceira casa, as pessoas estão sempre prontas para falar o que pensam e podem realmente machucar os outros com as suas ideias e opiniões. Eles têm muito conhecimento, né? Porque são pessoas muito curiosas, né? Focam sua energia em pesquisar, estudar e adoram compartilhar o que sabem. Mas a maneira como se expressam pode ser um pouco direta demais, né? Talvez seja interessante fazer um pouco mais de rodeio. Durante os seus melhores dias, eles são divertidos e cheios de alegria, conversando muito e inspirando as outras pessoas a se manterem motivadas, né, com a vida, com o trabalho. São boas pessoas para se conversarem, eu acredito. Só tem que cuidar, vocês têm que cuidar um pouco na forma como se expressam. E é normal que eles sempre defendam aquilo em que acreditam, porque são criaturas devotadas, né, nos seus ideais. Bom, a agressividade deles, né? Marte é um planeta que dá agressividade. E como tá no planeta do signo da comunicação, que é Gêmeos, a agressividade deles é transmitida por meio das palavras, que podem ser ásperas. Então você não vai gostar de ser o alvo deles quando estiverem falando, porque eles conseguem, bom, acabar com uma pessoa somente com as palavras, né? Aquela agressividade passiva, sabe? As pessoas em suas proximidades serão as que sentirão a sua língua afiada da pior maneira. Pode ser difícil, mas não impossível fazer com que eles se desculpem pelo que disseram, né? Mas talvez só se você provar ou eles realmente notarem que foram muito ásperos, né? Alguns dos passatempos violentos, como caça ou boxe, certamente serão na sua lista de coisas interessantes para fazer. São muito ativos e incapazes de descansar. Às vezes não conseguem encontrar uma maneira de liberar toda essa energia intelectual. Então, talvez por isso que eles sejam um pouco afoitos, sabe? Na hora de falar. Porque eles têm muita energia acumulada mentalmente, né? Somente estando calmos eles podem aprender a lidar com o estresse e evitar qualquer trauma mental, porque essas coisas parecem dominar a sua mente, né? As desvantagens, algumas. Bom, esses nativos são corajosos e não se importam em expressar todas as suas ideias, o que os torna muito intrigantes. Eles nunca desistem quando discutiam e geralmente começam a contradizer os outros assim que sentem como se ninguém os entendesse, né? Então, às vezes, esses indivíduos sentem que ninguém está entendendo eles, né? Isso talvez pela forma como eles falem, ou talvez porque as pessoas não conseguem os acompanhar mentalmente. Então eles têm que estar atentos para não perder os seus amigos e admiradores por causa disso, né? Para que os seus pensamentos às vezes sejam melhores quando mantidos para si, né? Às vezes tentem falar tudo o que vocês pensam. Selecionem, né? Será que que eu preciso falar isso, né? Bom, é normal que falem sobre o que nem importa, pois eles acham que tudo é importante. Então, por isso que eu acho que é interessante conversar com essas pessoas, porque de repente elas estão falando sobre coisas assim muito simples, mas às vezes a gente para de dar importância pro que é simples, né?
Mas algumas pessoas ficarão entediadas com eles e o quão animados eles sempre estão com cada pequena coisa. Então, tem algumas pessoas que não curtem. Bom, em poucas palavras, esses nativos são um pouco ativos e às vezes hostis, gostam de pensar rápido e de maneira prática, mas a maneira como chegam a qualquer a qualquer conclusão, perdão, pode ser muito agressiva, sempre falando de forma clara, honesta, direta, eles podem magoar as outras pessoas e discutir com seus familiares. É difícil para eles admitir que podem estar errados, então não espere ouvi-los pedir desculpa com muita frequência. Quando estão ao volante, as pessoas com Marte na terceira casa sinalizam e xingam muito, né? São aquelas pessoas que gritam no trânsito. As questões do intelecto os tornam agressivos em relação às suas opiniões e ideias, passando a falar mais rápido e saltando de uma ideia para outra com vontade de aprender, de se inspirar e de se socializar. Mas quando estão perto de pessoas, na verdade, qualquer reunião social faz com que queiram mais e tenham o máximo possível de amigos. Sempre nervosos, eles nem saberiam o que significa uma vida equilibrada. Eles nunca devem acelerar, especialmente quando estão numa motocicleta, né, uma moto. A terceira casa também rege o transporte, então quando Marte está em más condições, há um grande perigo de acidente de carro ou qualquer outro veículo. Eles deveriam prestar duas vezes mais atenção se Urano também estivesse em sua terceira casa ou se Marte estivesse sob tensão, tá? A segurança sempre vem em primeiro lugar, vocês têm que se lembrar disso. Exibir o seu carro novo em alta velocidade não é a melhor ideia para quem tem essa posição, porque isso poderia encurtar sua vida em um número consideravelmente de anos, né? Bom, isso foi um pouco de Marte na terceira casa, espero que tenham gostado e obrigada!